Salve, minha família caipora! Vou trazer para vocês os melhores palpites para sexta-feira, dia 6 de dezembro. Serão 16 palpites que eu separei para vocês. Então fiquem ligados para pegar todos eles e também o bilhete caipora no final do vídeo, beleza? E vamos com os nossos resultados dos nossos palpites dos dias 4 e 5 de dezembro. No dia 4 nós tivemos 32 palpites com 26 greens e apenas 5 reds, tá? Tivemos um jogo anulado que foi por empate anula da Fiorentina contra o Empoli. A taxa de acertos foi de 84%. Olha só que maravilha este resultado em cima de 32 palpites. Já para o dia 5 o resultado parcial é de 21 palpites com 14 greens até o momento e apenas um red, tá? Temos 6 jogos que estamos aguardando o resultado, então eles já estão quase encaminhados. Então depois verifiquem na nossa planilha caipora. O link está no topo dos comentários, junto com o link das redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Então não se esqueçam de se inscrever nos canais, fechou? Esses são os nossos resultados. Se você gostou, já deixa o seu like aí, beleza? E agora eu vou levar vocês para os nossos palpites do dia 6 de dezembro. Então, vamos lá. Bora pra intro! Fala família, vamos iniciar com os nossos palpites para sexta-feira, dia 6 de dezembro. Já pegue seu papel e sua caneta aí e anotem esses melhores palpites para os jogos que teremos separado, beleza? Então vamos iniciar com o Brisbane Roar contra o Melbourne City. Separei essa partida na Liga da Austrália com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para a partida com uma pequenina vantagem para o Melbourne City que joga fora de casa. Ele tem 41%. Seu aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos e o Brisbane Roar tem 11%. No histórico são 22 vitórias do Melbourne, 7 empates e 13 do Brisbane. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Brisbane vem sofrendo gols a 7 jogos e o Melbourne vem sem empates a 5. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Brisbane temos over 1,5 em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, eu acredito que nós temos over 1,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o AEK Larnaca contra o Omonia Aradipou. Separei essa partida na primeira divisão do Chipre com vitória seca para casa. O Larnaca ele tem 76% de probabilidade de vitória, com aproveitamento nos últimos 9 jogos de 89%. O Omonia ele tem 44%. No histórico são 3 vitórias do Larnaca e uma vitória do Omonia. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Larnaca venceu derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros, o Larnaca venceu 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o AEK Larnaca ele venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Omonia Aradipou ele venceu apenas 2 das últimas 6. Então para essa partida é vitória seca para casa, beleza? A próxima partida é o Dinamo Zagreb contra o Slaven Belupo. Separei essa partida na HNL da Croácia com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Dinamo é de 73% e ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Slaven tem 61%. No histórico são 65 vitórias do Dinamo, 9 empates e 7 apenas do Slaven. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Slaven vem a 3 jogos vencendo e nos últimos encontros, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida é over 1,5 gols, beleza? Próxima partida é a nossa partida em destaque, o Al Ittihad Club contra o Nasser. Separei essa partida na Professional League da Arábia Saudita com o mercado de over 1,5 gols. Nesse clássico da Arábia Saudita, temos uma probabilidade de vitória bem equilibrada. O Al Ittihad ele tem 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Nasser tem 56%. No histórico são 10 vitórias do Ittihad, 7 empates e 13 do Nasser. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Ittihad vem 5 jogos vencendo e o Nasser vem marcando gols a 7. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Al Ittihad, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, Bundesliga 2 da Alemanha, separei o Paderborn contra o Schalke 04. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Paderborn é de 54%. Ele tem um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos e o Schalke 04 tem 33%. No histórico são 8 vitórias do Schalke, 2 empates e uma do Paderborn. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, jogando fora de casa, o Schalke não vence há 5 jogos e o Paderborn fora de casa vem sofrendo gols a 7. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Paderborn, over 1,5 gols em 3 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Inter de Milão contra o Parma. Separei essa partida na Série A da Itália, com vitória para casa e over 1,5 gols. A Inter tem 79% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Parma tem 44%. No histórico são 23 vitórias da Inter, 14 empates e 15 do Parma. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Inter vem marcando gols a 10 jogos e o Parma vem sofrendo a 7. Últimos encontros, nós temos vitória da Inter com over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Em sua casa, a Inter ela venceu apenas 2 partidas e uma delas foi só over 1,5 gols. Últimos jogos nos campeonatos, a Inter ela venceu 5 das suas últimas 6 partidas e 2 delas foram com over 1,5. E já o Parma, ele vem perdendo a maioria dos jogos e venceu apenas 2 partidas das últimas 6. Então para essa partida, é vitória para casa e over 1,5 gols, beleza? Tá gostando dos nossos palpites? Já clica aí embaixo aí, se inscreve no canal e deixa o seu like. Já comentem o que vocês estão achando dos nossos palpites e não se esqueçam do final do vídeo pegar o bilhete caipora, beleza? Então vamos para o próximo palpite. Na França, Ligue 1, o Lille contra o Brestois. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Lille tem 56% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brestois tem 44%. No histórico são 9 vitórias do Lille, 4 empates e 3 do Brestois. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Lille vem marcando gols a 8 jogos e o Brestois vem sofrendo a 9. Últimos encontros, nós temos vitória e empate do Lille em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Lille ele venceu e empatou as últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Lille ele venceu e empatou suas últimas 6 partidas e o Brestois ele venceu apenas 2 de 6. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o PSV Eindhoven contra o Twente. Separei essa partida na primeira divisão da Holanda, com o mercado de over gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o PSV é de 69%. Ele tem um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos e o Twente tem 61%. No histórico são 33 vitórias do PSV, 22 empates e 9 do Twente. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o PSV vem a 5 jogos vencendo e o Twente vem sofrendo gols a 5. Últimos encontros, nós temos over gol no primeiro tempo em quase todos os jogos entre as duas equipes. E nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, segunda divisão da Espanha, o Mirandés contra o Levante. Separei essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada para esta partida. O Mirandés tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Levante tem 56%. No histórico são 3 vitórias do Levante, 2 empates e uma do Mirandés. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Mirandés vem vencendo a 3 jogos e nos últimos encontros nós temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Mirandés, under 3,5 gols nas últimas 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, under 3,5 gols. Próxima partida, Bundesliga da Alemanha, o Stuttgart contra a Union Berlin. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Stuttgart é de 56%. Ele tem um aproveitamento de 56% também nos últimos 9 jogos e o Union Berlin tem 33%. No histórico são 4 vitórias do Stuttgart, 6 empates e 3 do Union Berlin. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Stuttgart vem a 5 jogos marcando gols e o Union Berlin vem sem vitórias a 5 jogos. Perdeu 4 deles. Últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Stuttgart, over 1,5 gols também em 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos,
over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o clássico na Itália do Atalanta contra o Milan. Separe essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Atalanta é de 48%. Ele tem um aproveitamento de 94% nos últimos 9 jogos e o Milan tem 78%. No histórico são 24 vitórias do Milan, 15 empates e 12 do Atalanta. A média de gols é de 2,5. Em séries, as duas equipes vêm vencendo seus últimos jogos e nos últimos encontros, nós temos um mercado de over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Atalanta, over 1,5 gols também nas últimas 6 partidas. Dá uma olhada só que temos ambas marcam em quase todas elas, tá? E nos últimos jogos nos campeonatos, também temos over 1,5 gols em quase todos os jogos e ambas marcam na maioria deles. Então para essa partida, over 1,5 gols com uma probabilidade de ambas marcam, beleza? Próxima partida, primeira divisão feminina da França. Separei o Stade de Reims contra o Lyon. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para fora. O Lyon tem 92% de probabilidade de vitória, 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Reims tem 22%. No histórico são 13 partidas com 13 vitórias do Lyon e a média de gols é de acima de 6 gols. Em séries, o Reims vem a 6 jogos marcando gols e o Lyon vem vencendo a mais de 5 jogos. Últimos encontros, nós temos vitória no primeiro tempo do Lyon nas últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Lyon também vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida é vitória no primeiro tempo para fora, beleza? A próxima partida na Championship da Inglaterra, o Burnley contra o Middlesbrough. Separa essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem 40% para o Burnley. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Middlesbrough tem 61%. No histórico são 6 vitórias do Burnley, 8 do Middlesbrough e 4 empates. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Burnley vem vencendo a 4 jogos e o Middlesbrough vem a 7 jogos sofrendo gols. Últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Burnley, over 1,5 gols em 2 das últimas 4. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Middlesbrough. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Celta de Vigo contra o Mallorca em La Liga da Espanha. Separe essa partida com vitória e empate para casa. O Celta tem 52% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Mallorca tem 50%. No histórico, são 10 vitórias do Celta, 6 empates e 12 do Mallorca. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Celta vem a 6 jogos marcando gols e o Mallorca vem sofrendo a 5. Últimos encontros, nós temos vitória e empate do Celta em 3 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Celta venceu e empatou 3 das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, o Celta venceu e empatou 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Mallorca ele venceu apenas 2 das últimas 6. Então para essa partida é vitória e empate para casa, beleza? A próxima partida, a Ligue 1 da França, o Al-Shehri contra o Paris Saint-Germain. Separe essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Paris Saint-Germain tem 70% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al-Shehri tem 61%. No histórico são 22 vitórias do Paris Saint-Germain, 12 empates e 12 do Al-Shehri. A média de gols é de 2,5. Em séries, o Paris Saint-Germain vem marcando gols em casa há 10 jogos e o Al-Shehri vem vencendo em casa há 4. Últimos encontros, nós temos o mercado de gol no primeiro tempo em quase todos os jogos entre as duas equipes. E nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo. Fechou? A próxima partida é o Braga contra o Estoril na Primeira Liga de Portugal. Eu separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Braga é de 75%. Ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 72%. Já o Estoril tem 44%. No histórico são 18 vitórias do Braga, 2 empates e 3 do Estoril. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Braga vem a 3 jogos vencendo e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Braga, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos,
nós temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e espero que tenham gostado dos nossos palpites. Se gostou, já deixa o seu like aí e não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, beleza, galera? Já deixa o seu comentário palpitando o que vocês acharam dos nossos palpites e também deixe um palpite sobre os jogos que separamos, beleza, galera? Então vamos lá para o nosso bilhete caipora! Bora lá, família, que eu separei esse bilhete caipora com 5 seleções e uma odd total de 2,57. Vitória e empate para casa em Lille contra o Brestois, over gol no primeiro tempo para o PSV contra o Twente. Uma vitória para fora no primeiro tempo em Stade de Reims contra o Lyon e over gol no primeiro tempo para o Alcheri contra o Paris Saint-Germain. E por último, over 1,5 gols para Braga contra o Estoril. Uma odd total, como eu disse, de 2,57. É uma odd muito boa, beleza, galera? Então esse é o nosso bilhete. Espero que tenham gostado do nosso vídeo e dos nossos palpites e aguardo vocês lá no próximo vídeo. Valeu!